Oi, pessoal! Hoje nós veremos um novo acordo ortográfico. Eu dividirei essa aula em duas. No primeiro momento, nós veremos o alfabeto, o trema e a acentuação. No segundo, o hífen. E nós veremos, então, o que foi que mudou com o recente acordo, tá? Mas esse acordo, ele na verdade não surgiu agora. Desde 1990, por Portugal, Brasil, Angola, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e só depois o Timor-Leste, que assinaram aí um acordo ortográfico dessa língua oficial desses países, né? A língua portuguesa, tá? No Brasil, como eu disse aí, ó, o acordo foi aprovado pelo Decreto Legislativo no 54, em 1995. Este acordo é meramente ortográfico, portanto, ele vai se restringir à língua escrita, não afetando nenhum espaço da língua falada, ou seja, a pronúncia, gente, das palavras vão continuar a mesma, o que vai diferenciar é sempre na escrita. Então, desde o acordo lá, em 1990, até o último que nós tivemos em 2009, né, que ele foi vigorado em 2000, até 2014, ou seja, todas as livrarias, editoras tinham até 2014 para reeditar, formatar os livros de modo que tivessem ali um novo acordo, e livros que não tivessem sido revisados com o novo acordo não deveriam ser mais vendidos, certo? Mas se trata da língua escrita e não a língua falada. E aí, como eu continuo dizendo aí, né, ele não elimina todas as diferenças ortográficas observadas nos países que têm essa língua portuguesa como idioma oficial, mas é um passo em direção à pretendida unificação ortográfica. Essa é a ideia do acordo ortográfico, né? Unificar essa língua que é oficial em alguns países. Mas, assim, apesar de ser uma pretensão e de ser um objetivo, se consegue 1% disso, né? Quem já teve a oportunidade de ir a Portugal ou falar com um português ou ouvir essa língua, sabe que há muitas palavras. A maioria das palavras, elas, apesar de fazer parte da nossa língua, acabam tendo um outro significado lá em Portugal, por exemplo, ou em Moçambique, Guiné-Bissau, enfim. Quando vem para cá tem um outro sentido, né? Ou vice-versa, mesmo se tratando da mesma língua. Por quê? Porque cada país tem uma cultura, tem um tratamento também, né? Jurídico, civil, enfim. Então, é uma unificação que vai levar um tempo para realmente acontecer, né? E no alfabeto, o que foi que mudou? Na verdade, as letrinhas K, W e Y, nós já estudávamos, né? Nós estudamos enquanto somos alfabetizados, mas elas não faziam parte do nosso alfabeto oficialmente. Agora elas fazem, certo? Então, como vocês podem ver aí, né? O K, na ordem alfabética, vem antes do L, o W antes do X e o Y antes do Z, ok? Agora, nós temos 26 letras no alfabeto. Agora, né? Porque apesar de já fazer alguns anos, uns 6 anos, ainda é recente. Como eu coloquei aí, essas letrinhas, na verdade, elas não tinham desaparecido na nossa língua, tá? Elas eram usadas sim. Elas eram usadas, por exemplo, para indicar, né, a abreviação de quilômetro, quilograma, watt, na escrita também de palavras estrangeiras, como vocês podem ver aí, certo? Então, assim, não é comum ainda a gente usar palavras portuguesas com essas letras, tá? Não é comum, porém, pode acontecer de você ver aqui no Brasil palavras que têm essas letras, como o nome próprio, né? Ó, como eu coloquei aqui embaixo, William, Kafka. Então, percebam, geralmente são nomes estrangeiros ou nomes de pessoas brasileiras, mas que têm uma influência estrangeira. Por quê? Porque são letras que foram introduzidas agora
Então, vai levar um tempo para surgirem até novas palavras portuguesas, né? Que tenham essas letras aí. O trema, segundo tema da nossa aula de hoje. O trema, pessoal, é uma situação, né? Que vai indicar a tonicidade da vogal U. Então, é uma acentuação gráfica. Era, né? Porque na língua portuguesa não se usa mais. Então, o trema é esse sinalzinho que vocês podem ver aí, tá? Bem aí em cima. Então, ele ficava sobre a letra U, indicando que ela foi pronunciada mais forte. E geralmente, né? Geralmente não, sempre, na verdade, elas estavam dentro das sílabas diante do G e do Q, que também o U estaria diante das vogais E ou I. Então, Gué, Gui, não. Gué, Gui, Qué, Gui. Porque se você fala Gué, o U não é pronunciado. Mas se você fala Gué, esse U é pronunciado. E antigamente tinha o trema, agora não tem mais. O trema nós encontramos agora em palavras estrangeiras, né? Deixa eu adiantar aqui para vocês verem. Miller, milleriano. Então, são palavras estrangeiras. Palavras que vêm de fora para a nossa língua. Ou de pessoas, né, que têm descendência aí de uma outra nacionalidade, tá? Exemplos de palavras que tinham o trema e agora não tem mais. Vou ler algumas que vocês podem conhecer. Bilíngue, gui, 50. Percebem que a pronúncia continua sendo a mesma? A mudança foi na escrita. Delinquente, eloquente, ensanguentado, frequente, linguiça, sequência, tranquilo. Né? Ninguém vai sair por aí dizendo tranquilo, né? Não vamos. Mas a pronúncia é o quê? Tranquilo. Na escrita é que você não escreve mais com trema. Tem gente que vai assistir essa aula e vai dizer, meu Deus, mas eu nem usava mais. Na verdade, eu nunca usei trema. Não lembro de ter estudado isso. Mas, né? Boa parte da massa não, da elite, né? Boa parte das pessoas que tinham um acesso melhor à escola, um recurso melhor intelectual, usavam. Mas a massa, o povão não usava. Então, há a ideia da unificação, né? Então, a língua ela é dinâmica, ou seja, ela vai mudar conforme o tempo também, tá? Então, nada impede que futuramente a gente tenha um novo acordo. Mudanças na acentuação, mudanças em regras de acentuação. A primeira de todas, não que eu digo não mais importante, mas a mais usual, é quando eu tenho o ditongo aberto. Ditongo são duas vogais, na verdade vogal e semivogal, né? Andando juntas, a vogal ela é a mais forte na pronúncia, a semivogal é mais fraquinha. Só que se você tem o ditongo aberto, eu vou ter, por exemplo, e oi, tá? E aí antes era acentuado, agora não é mais. Palavras como ideia, palavras como heróico, paranoia, jiboia, não tem mais acento, né? Assembleia, elas são paroxítonas ainda, tá? A sílaba tônica é a penúltima de trás para frente, mas não tem mais acento. Olha, outros exemplos. Apoia, apoio, boia, celuloide, colmeia, joia, paranoia. Então, há alguns exemplos, né? Mas há muitas outras palavras. Eu estou falando aqui as mais usuais, né? Para não perder tanto tempo. Mas é importante ficar ligado que são as paroxítonas com ditongo aberto, que não são mais acentuadas. Agora, cuidado! Nós também temos oxítonas com ditongo aberto. Essas continuam sendo acentuadas. Por exemplo, papéis, pés, oxítona. Herói, oxítona. Troféu, oxítona. Então, só quem vai perder o acento são as paroxítonas, com ditongo aberto, e não as oxítonas, ok? Uma outra regrinha de acentuação são as paroxítonas, tá?
Quando você usar o acento no I ou no U tônico, ok? E vierem depois de um ditongo, não vai ter mais acento. Então, antes eu tinha baiuca, agora eu tenho baiuca, só que sem acento. Ok? Ó o ditongo aqui, ai, ai é o ditongo. Então, se você tem o I ou o após ditongo, era acentuado antes, hoje não é mais. Então, feiura, por exemplo. Terceira regrinha de acentuação que mudou. Essa sim eu sofro também, viu? Eu ainda continuo vendo muita gente usando esse acento. Toda vez que você tiver duas vogais, uma seguida da outra, e iguais, elas são iguais, mas seguidas uma da outra, não haverá mais acento. Então, os verbos crer, ver, ler e dar, quando estão na terceira pessoa do plural, né? A pronúncia é a mesma, creem, mas não tem mais acento. Então, creem, leem, deem, dou, do verbo doar. Eu dou, né? A gente não fala tão pronunciado assim, a gente só fala assim, eu dou toda semana, quer dizer, do verbo doar, né? Eu dou a alguém, eu dou alguma coisa. Então, não tem mais acento. Enjoo, magou, perdoo, povou, de povoar, voos, de voar, certo? Quarta regrinha, não se usa mais o acento que diferenciava os pares, para. Esse primeiro para, gente, era o verbo. Para indicar que era verbo, você colocava acento. E agora, não. Como é que eu vou saber, Cíndia, isso? Pelo contexto. Pois é. E aí, para algumas pessoas fica mais difícil, porque não é só o contexto, você tem que ver também se aquele verbo está indicando uma ação. Se aquela palavra estiver indicando uma ação, vai ser o verbo. Se a palavra estiver só tendo função de ligar outras duas, ela está no meio, né? E está ligando outras duas, eu tenho preposição, porque essa é a função da preposição. Então, para é sem acento, independente se é verbo ou preposição. Pela, né? Pela e pela, de pelar. Pelo e pelo, certo? Também substantivo. E pelo, preposição, também não tem acento. Polo sem acento. Pera, fruta, também agora vai ser sem acento. Então, eu tenho exemplos agora, como é que fica. Ele para o carro, verbo parar. Percebam, a pronúncia é a mesma, o exemplo é o mesmo. A questão foi só na escrita essa mudança. Então, não vai ter mais acentuação nisso, né? Ele foi ao Polo Norte, ele gosta de jogar polo. Esse gato tem pelos brancos, comi uma pera, ok? Mas atenção, algumas palavras ainda vão permanecer com acento, mesmo tendo duas iguais dela, né? Que só diferenciando por conta do acento. Então, aquelas que eu acabei de dizer, o acento diferenciava, mas agora não diferencia mais. Porém, a gente tem dois exemplos que, na verdade, três exemplos, né? Que vai permanecer com o acento, tá? Um é sobre o verbo poder. Então, quando você usa o verbo poder no pretérito perfeito do indicativo, como eu escrevi aqui, eu digo pôde. Percebe, então, que a pronúncia não é a mesma. Nesse caso, por isso permanece como acento. No segundo exemplo aqui, eu tenho pode. Pode presente, ele pode sair. Agora, ele pode sair, agora não pode mais. Percebe? Ele pode, agora não pode mais. Certo? Então, um é passado, o outro é presente. E aí, se você não usa o acento, está indicando que o verbo está no presente e, dependendo do contexto, isso pode atrapalhar a sua vida. Tá? Então, ó, ontem ele não pôde sair mais cedo, mas hoje ele pode. O outro exemplo que vai permanecer o acento é o verbo pôr e a preposição por. A pronúncia, nesse caso, é a mesma. Por aqui, né, o verbo quer dizer colocar, certo? E aqui, preposição por pode indicar vários sentidos, dependendo da frase. Vou pôr o livro na estante, então vou colocar o livro na estante.
que foi feita por mim. Então, agora eu estou ligando a palavra feita à palavra mim, utilizando a preposição por. Essa é a função da preposição. Por ser preposição, não tem acento. O terceiro caso de diferença, né, na acentuação é um caso facultativo. Aqueles são obrigatórios, né, os dois anteriores, mas esse é facultativo. O que quer dizer facultativo? Quer dizer opcional. Então, é facultativo o uso de acento circunflexo para diferenciar as palavras forma e forma, né? Forma e forma. Em alguns casos, o uso do acento deixa a frase mais clara. Por quê? Porque quando a gente vê o acento circunflexo, a gente entende que o som é fechado, forma. Então, essa forma, eu não posso dizer, esta é uma forma muito negativa de ver a vida. Não, esta é a forma de bolo. Mas esta é a forma muito negativa de ver a vida. Então, forma, som aberto. Então, é facultativo o acento, mas eu acho muito importante usar para deixar clara a sua ideia, tá? Olha o exemplo que eu coloquei. Qual é a forma da forma do bolo? A forma é de coração. Ou é quadrada, retangular, a forma. E o que é quadrado ou retangular? A forma. Então, percebeu que é importante usar a acentuação justamente para evitar esse choque de significados, né? E de clareza. Bom, então aqui eu finalizo a aula de hoje, tá? E na próxima aula nos vemos com hífen.